Mais um exercício, então, do nosso Aprenda Rápido. O exercício 3 agora. Ele diz que um reservatório de 200 litros de capacidade praticamente indilatável termicamente, né? Não vai dilatar esse reservatório. Está cheio de oxigênio comprimido sob uma pressão de 5 atm e a temperatura é 27 graus Celsius. O reservatório é equipado com uma válvula de segurança que deixa escapar gás caso a pressão atinja 6 atm. A que temperatura começará a escapar o gás? Então, ó, se a pressão chegar a 6 atm, o gás começa a escapar. Nós sabemos que ele está com uma temperatura inicial de 27 graus Celsius. Quando ele começar a escapar, qual será a temperatura que ele vai estar? Ele estará a 6 atm, nós temos que achar essa temperatura. Vamos dar uma olhadinha então? Aqui, vamos dar uma olhada então agora, ó. O que nós temos aqui, ó? Vamos para o nosso método primeiro, né? Pivot voltou aqui. PI vezes VI sobre TI, que é igual PO vezes VO sobre TO, certo? Pivot voltou, beleza? Agora vamos tirar os dados do exercício, tá? Ó. Qual que é o volume 1 que o exercício nos deu aqui? O primeiro volume aqui é 200 litros. 200 litros. Qual é o volume 2 que o exercício nos deu aqui? Ele deu o volume 2? Dá uma olhadinha aqui, ó. Vamos ler de novo, ó. O reservatório tem 200 litros, ele é indilatável, né? Cheio de oxigênio comprimido, sob pressão de 5 atm a 27 graus de temperatura. O reservatório é equipado com uma válvula de segurança que deixa escapar o gás caso a pressão interna atinja 6 atm. A que temperatura começar a escapar o gás? Então, na realidade, não vai ocorrer a dilatação. Não vai ocorrer a dilatação do recipiente que está esse gás. Então, se não ocorre a dilatação, nós não vamos ter volume 2. E ele está pedindo o quê? Se não ocorre a dilatação, o volume fica constante. Então, nós vamos ter o volume constante aqui, ó, não vai existir o volume e não vai existir o volume. Não tem dilatação, não tem no volume. Em vez dele dilatar, a válvula vai abrir, né? Só que o que nos interessa é até o momento dela abrir, não é depois que ela abre se o volume diminuiu ou não. Aqui a pergunta deixa bem claro, ó. O reservatório é equipado com uma válvula de segurança que deixa escapar gás caso a pressão interna atinja 6 atm. Então nós vamos calcular até o 6, não vai entrar novo volume. Então o volume 2 aqui não vai existir, tá? O volume 1 tem, mas nós não vamos utilizar. Então, o que sobrou para nós aqui, ó? Sobrou a pressão 1, que é 5 atm, 5 atm. Sobrou a pressão 2 que nós temos lá no exercício, que fala que ele vai chegar a 6 atm para que a válvula abra. Sobrou a temperatura 1, que é a temperatura inicial que ele está, que é 27 graus Celsius. E ele pede a temperatura 2. A temperatura 2, ele está pedindo a temperatura 2. Aí nós temos que lembrar o seguinte aqui, ó. Quando você trabalha a termodinâmica, nunca você pode trabalhar a temperatura em graus Celsius, tá? Sempre você tem que converter essas temperaturas para Kelvin. Então, quando eu vou converter esse temperatura de 27 graus Celsius aqui, ó, para uma temperatura Kelvin, a gente vai ter que relembrar aquela nossa matéria lá do comecinho de termometria, das escalas termométricas. A gente tinha que TC é igual a TK menos 273. E tínhamos que TK é igual a TC mais 273. Nós tínhamos esta equação lá. Como que eu acho o TK? Basta pegar o TC mais 273. Lembram disso? Que é a equação de Kelvin, né? O zero absoluto, tinha aquelas 3 escalas que nós estudamos. Então, vamos converter esse TC de 27 para TK. Então, vai ficar TK, que é igual a 27 no lugar do TC, né? Mais 273, que é a nossa equaçãozinha aqui, 273. Então, eu tenho que a temperatura Kelvin vai ser igual a 300 Kelvin.
ou seja, 300. A gente vai utilizar o número 300 aqui na nossa temperatura. Então, a temperatura que nós tínhamos aqui, que é 27, nós não vamos usar o 27. Nós vamos utilizar o 300 Kelvin, tá? No lugar do 27 vai ser 300 Kelvin. Beleza, agora que nós vimos que o volume tem o volume aqui de 200 litros, mas ele não entra em questão aqui, esses 200 litros. Até risquei ele aqui, ó, ele não entra em questão, tá? Por quê? Porque o volume vai ser mantido constante. Então, se o volume é constante, tiramos o volume, ó. PVT povotou, ficou PT potô. PITI, POTO ficou na nossa equação porque o volume não entrou em questão. Porque nós vamos calcular até o momento que a válvula abre. E até o momento que a válvula abre, o volume é constante, o volume continua sendo os 200 litros. Então vamos lá agora, ficou P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Eu vou colocar aqui esse T maiúsculo para a gente indicar que é uma escala absoluta, que não podemos trabalhar em graus Celsius, tá? Então, qual que é a pressão 1? A pressão 1 é 5. Qual é a temperatura 1? A temperatura 1 nós convertemos ali, deu 300. Qual que é a pressão 2? A pressão 2... nós temos que é 6 atm, então no lugar de P2 coloco 6. Qual que é o T2? É justamente o que nós vamos encontrar resolvendo este exercício. Então agora é só multiplicação inverso aqui. Eu tenho 5 vezes T2, 5T2, que é igual 300 vezes 6 dá 1.800. Então eu tenho que T2 vai ser igual a 1.800, 1.800 dividido por 5. Então, T2 vai ser 1.800 dividido por 5, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Quem dividiu o 1.800 pelo 5? Vamos colocar a respostinha aqui. Então, 1.800 dividido por 5, a gente vai ter 360 Kelvin. Então, o T2, que é a resposta do nosso exercício, vai ser 360K. Essa é a resposta final. Então, olha que interessante. Quando ele chegar a 360 Kelvin, né, ele vai abrir a válvula. Ah, mas e se eu quiser saber isso aqui em graus Celsius? O que daria para fazer daí se eu quero saber isso aqui em graus Celsius? Se eu quiser saber isso aqui em graus Celsius, daria para a gente pegar e fazer o seguinte aqui, ó. Daria para pegar... e colocar a formulazinha para converter em graus Celsius, que seria TC, né? TC igual a TK menos 273. TC igual a TK menos 273. Eu teria que TC aqui é igual a 360, que nós acabamos de achar, menos 273. 360 menos 273. Então, a temperatura em Celsius, se eu voltar isso aqui para Celsius de novo, né, ó, vai dar um total de 87 graus Celsius. 87 graus Celsius. Isso eu fiz só para a gente entender o seguinte, ó. Ele começou com a temperatura de 27, quando ele chegar a 87, ele vai abrir a válvula. Aqui não pediu a temperatura em graus Celsius, converti ela em graus Celsius para a gente entender que ele vai de 27 graus Celsius a 87 graus Celsius, que é o mesmo de 300 Kelvin para 360 Kelvin, certo? Então é mais ou menos assim, mais ou menos não, né? É assim que nós vamos resolver este exercício. Então este exercício, quem se manteve constante foi o volume. Então é uma questão isovolumétrica. Antes nós tínhamos visto questões isotérmicas. Agora essa questão é uma questão isovolumétrica, certo? Uma questão isovolumétrica. Tranquilo?